Olá, meu amigo e amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, trazendo ótimas notícias, coisas muito boas para fecharmos essa nossa sexta-feira com chave de ouro. Um dia muito especial para todos nós, porque hoje, mais cedo, eu fiz uma live com a senadora Simone Tebet. Muito gente boa, mas acima de tudo, muito lúcida politicamente. Isso explica porque ela teve um papel fundamental nas eleições de 2022 e está tendo um papel também muito importante nessas eleições de 2026, liderando junto com Marina Silva as intenções de voto para o Senado em São Paulo, ajudando na campanha do presidente Lula e também ajudando aí nas pré-campanhas, né, de Lula e de Haddad em São Paulo, criando muitas dores de cabeça para essa gente toda da extrema-direita. Que num dia em que, se nós estivéssemos num filme de cowboy, num filme de faroeste, poderíamos dizer que o bandido caiu do cavalo, ou os bandidos caíram dos cavalos. Porque, gente, acabou de sair agora uma pesquisa do Datafolha, e o tombo foi gigantesco. E olha, esse tombo parece que será apenas o prenúncio de mais criaturas raladas com essas quedas dos cavalos, né? Vou trazer para vocês aqui cenas muito legais, muito importantes, mas antes de mais nada, é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco, venha participar aqui do nosso portal. Mande sempre seu comentário, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu joinha e, se puder, venha para o nosso clube de membros e o nosso novo canal de cortes que eu coloco sempre no primeiro comentário aqui do nosso portal. Vou colocar a entrevista também que fizemos com Simone Tebet nesse primeiro comentário, além do link para o abaixo-assinado da minha pré-candidatura a deputado federal. O que significa isso? Eu não sou candidato. Eu só serei candidato, isso só será consolidado, se a gente tiver aqui um grande conjunto de pessoas que acreditem que essa é uma boa ferramenta. Eu estar lá junto com essa turma, ou de frente para essa turma, para dizer algumas coisas, né, que a extrema-direita não escuta, e alguns esclarecimentos, algumas campanhas que a gente tem que desenvolver, algumas lutas que a gente tem que estar sempre à frente também, junto com outras pessoas muito valorosas, né? Se você acha que isso é legal, que eu deva seguir em frente, faça ali a sua participação no abaixo-assinado, compartilhe com as pessoas, porque eu tendo muita força aqui, olha, eu garanto a vocês que eu vou dar um trabalho danado aí no meio dessa história toda, tá bom? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Mas vamos aqui aos nossos temas, né? Em primeiro lugar, gente, só pegando aqui um trecho dessa live que eu fiz com Simone Tebet, gente, o comecinho foi muito legal porque ela me surpreendeu com uma informação, né, que é muito gratificante. Se você não sabe do que é isso aqui, ó. Vamos lá. Eu vou só começar chamando de professor, mas depois eu também tiro o título, viu? Então, quero Tá cumprimentar bom. você. Não pode ser José. E depois eu te chamo pelo nome, todos aqueles que te acompanham, enfim, a gente fazia tempo que eu estava querendo vir aqui para o portal, conversar com você, por duas razões, né? Primeiro, por conta, enfim, da admiração que tem pelo seu trabalho, e segundo, porque você tem uma fã em Mato Grosso do Sul, que é a minha mãe, que te acompanha sempre, fala, mãe, filha, ele fala, é tão fácil sobre política, então eu acompanho, mas por duas razões. Primeiro, porque eu aprendo. Segundo, que é uma forma de eu continuar conversando com você, minha filha, porque assim, eu trago o assunto para a gente debater de igual para igual. Então, assim, cumprimentar todos aqueles que te seguem aí no canal, em nome da minha mãe, que deve estar te acompanhando nesse momento. É por você, não é por mim que ela está acompanhando, não. Como é que é o nome dela, Simone? Fairte, é bem complicado, é nome árabe, é libanesa, Fairte. Senhora Fairte, olha, um beijão para a senhora, viu? Obrigado, a senhora está aí acompanhando o nosso portal. Puxa vida, não tem orgulho maior do que a gente chegar a pessoas que entendem exatamente isso que eu faço aqui, uma tradução desse juridiquês, das questões da vida política, enfim. E isso está fazendo com que a gente chegue a muitas pessoas. A gente tem mais de 1.150.000 pessoas inscritas hoje, um crescimento absolutamente que se deve às pessoas compartilharem o nosso conteúdo. Então, gente, poxa, foi uma surpresa super agradável para mim, né? Então, um beijo para a senhora Fairte de novo, enfim, nessa nossa live aí, que foi uma live muito leve, né? A gente não teve nenhum roteiro, conversamos de tudo e isso tudo serviu para todos nós vermos por que Simone Tebet está sendo tão importante nessa eleição em São Paulo, né? A gente tem que divulgar bastante o nome dela lá em todos os cantos que a gente puder, porque é um grande quadro, uma pessoa muito lúcida, como eu falei aqui para vocês. Bom, saiu agora fresquinho.
Datafolha. Lula abre vantagem sobre Flávio após Dark Horse. Distância no primeiro turno sobe de 3 para 9 pontos. No segundo turno, o petista agora supera senador por 47 a 43. Nome cogitado na crise, Michele Bolsonaro tem desempenho semelhante ao do senador no tira-teima. Gente, isso é muito importante, porque na pesquisa anterior, eles tinham colocado o Lula com 38 e o Flávio Bolsonaro com 35. E nessa agora, o Lula sobe para 40 e o Flávio cai para 31. Então, abre uma diferença de 9 pontos. E o Lula, com 47% dos votos válidos, ele está ali pertinho da margem de erro. Então, agora é o momento da gente continuar a reforçar a campanha de Lula e continuar o combate a esses criminosos todos da extrema-direita que estão na vida política aqui no nosso país. A gente não pode deixar que se abra nenhum flanco para esse tipo de personagens voltarem ou tentarem voltar à vida política no Brasil. Por que eu estou dizendo que hoje está sendo um dia muito interessante, muito bacana? Porque além dessa história aqui, o presidente Lula deu uma entrevista hoje no Sem Censura. Ele foi para o Sem Censura, foi ali meio que sabatinado. O que é muito importante, gente, é aquilo que eu tenho batido aqui na tecla todos os dias, né? E eu acho que de tanto bater, o pessoal lá da SECOM está começando a convencer o presidente Lula a ir mais para esses encontros, esses embates. Então, notícias muito positivas. Agora, para jogar essas notícias positivas lá para o outro lado, elas se convertem em notícias negativas para o mundo cão. O senador Cajuru, ele desmascarou o Flávio Rachadinha. Gente, o Flávio Rachadinha é o seguinte, eu até comentei com vocês em outros encontros, é impressionante como é que os nossos parlamentares, eles tratam esses criminosos como a fidalguia, né? Eu só posso dizer fidalguia, porque é o seguinte, o cara que é bandido e tem um mandato, ele não deixa de ser bandido. Então, quando você está lidando com um bandido, é claro que você não vai bater no cara no plenário, mas tem que dizer algumas coisas. Porque o mentiroso político, ele é, acima de tudo, um calhorda, um canalha. Me desculpe estar usando isso. Mas você não pode escutar um cara falar uma mentira, ter um comportamento de enganador, de corrupto, de bandido, e fazer um embate ali sem chamar atenção nisso. Se ele se incomodar de você estar chamando ele de bandido, enfim, ele que peça a réplica, mas você vai mostrar por que ele é bandido. Eu vou explicar para vocês por que eu estou dizendo isso aqui. O Cajuru, de uma forma muito educada, falou isso aqui, ó. Eu não quero perguntar ao Girão e não quero perguntar a ninguém, mas vou contar, porque eu sou jornalista, o que eu sei. O senhor não assinou, senhor Flávio Bolsonaro, uma CPI do Banco Master, em que 53 senadores assinaram. O senhor não assinou. Se o senhor quiser assinar agora, o senhor será o 54º. Essa é uma forma muito delicada do Cajuru, chamar o Flávio Bolsonaro de mentiroso, de dissimulador. Bom, mas o Cajuru não é um cara do embate, né? Não é um cara assim que... Eu quero! Do embate ideológico. Agora, é o seguinte, se uma pessoa de esquerda, que sabe o que está acontecendo, está no plenário e vê o Flávio Bolsonaro com essa performance ali, com aquele bando de papagaio de pirata aparecendo um monte de leões de chácaras, olha, ele tem que escutar, gente. Não dá para o cara sair assim. Bom, a performance da criatura é mais ou menos isso aqui, ó. Eu quero Daniel Vorcaro e Augusto Lima sentado naquela CPMI, falando qual é a relação que eles tinham com o Flávio Bolsonaro e também qual a relação que eles tinham com o Lula. Gente, é um bandido, me desculpe, que é um bandido falando grosso. Ele acha que falando grosso, ele engana alguém. Isso precisava ser dito para ele, né? O senhor está fazendo performance, o senhor está dando soquinho na mesa. E aí vem o Lindbergh, tratou o Flávio Bolsonaro assim, dentro da ritualística, né, da Câmara, né, do regimento interno. Tornozeleira eletrônica. Quer dizer que não sabia dos envolvimentos dele? Vossa Excelência não sabia da aplicação do Rio Previdência, governado pelo seu partido? No seu estado, pelo PL, Cláudio Castro, 970 milhões, sem fundo garantidor? Enfim, são formas muito democráticas, né, de se tratar um criminoso. Porque nós todos sabemos que o Flávio Bolsonaro,
ele é uma pessoa que sempre teve uma vida colada com o crime. O Lindbergh, ele poderia ler, por exemplo, o editorial do jornal O Estado de São Paulo, né? Enfim, que enfim, é extremamente verdadeiro, né? Quando diz o seguinte: ora, francamente, esse escândalo não muda uma vírgula na biografia de Flávio, na qual já figuram com destaque suas relações com milicianos, a prática de rachadinha em seu gabinete e estranhos negócios imobiliários em dinheiro vivo. Trata-se, portanto, de um candidato de longa ficha corrida, que nunca foi segredo para ninguém. O caso do Banco Master não o torna Flávio pior do que ele já era. Então tem que lembrar que a vida dele é uma vida de mentiroso, uma vida de engrupidor, uma vida de canalha político. Isso tem que ser falado na cara dele, porque isso fica gravado. Aí, se ele reclamar, né, se reclamasse, olha, peço o direito de réplica, você vai replicar, mas é o seguinte: os dados estão aqui, é o Ministério Público que disse que o senhor era ladrão de dinheiro público. São os fatos que mostram que a sua vida patrimonial ficou multiplicada, que mostram que, honestamente, o senhor não ganha dinheiro. E o cara não tem como provar que esse tipo de fala é uma fala que está incorreta. Gente, então, seguinte, né? Além disso aqui, né? Senhor Flávio Bolsonaro, o senhor está batendo aí na mesinha, está dando chiliquinho para enganar quem? O senhor pensa que todo mundo é trouxa? Foi o pai do senhor que recebeu o dinheiro do bandido, não foi ninguém que recebeu. Quem recebeu foi o pai do senhor, Tarcísio. Flávio Bolsonaro não explica a doação de 3 milhões de operador de Vorcaro para seu pai. Então, gente, tem que enfrentar essas figuras, né? Enfim, os jornais vão mostrando, após esconder relação com o Vorcaro, Flávio Bolsonaro diz que não tem nada a esconder. É muito bandido, gente. O cara mente o tempo todo e aí diz que não tem nada a esconder. Então isso precisa ser dito para ele. Olha, o Malafaia ficou de aparecer com um vídeo hoje. Até agora eu não vi. Ele disse que ia dar um vídeo bombástico e dando a entender que ele não concorda com a ladroagem, com a corrupção do Flávio Bolsonaro. Ora, né, Socilas? Tá demorando, né? Agora, essa história envolvendo o Flávio Rachadinha, ela está criando uma série de cisâneas no povo da extrema-direita. Essa senhora aqui, ela tentou fazer o que uma pessoa com algum nível de racionalidade, de integridade, deveria fazer, ou seja, ela censurou o Flávio Rachadinha por ter ido na casa do criminoso com tornozeleira eletrônica, né? Só que é o seguinte, ela foi bombardeada pela sala mais insana, e aí ela está recuando, está contando, dando um migué, né? E é o seguinte, ela, para fazer a chamada no vídeo dela, eu não vou votar no Flávio. Aí ela explica, claro que ela disse no final da história que vai votar, mas ela explica que o voto no Flávio seria um voto para libertar o Brasil de tantas coisas atrasadas que estão acontecendo na economia. Eles não apresentam absolutamente nenhuma solução para porcaria nenhuma. É uma turma de ladrões, de bandidos que engabelam essas figuras aqui e que ganham dinheiro para ficarem protegendo essa bandidagem toda, né? Deixa eu ver se eu peguei aqui o trecho da criatura aqui, vamos ver. E é no Brasil que você mora. Então não se esqueça disso na hora de votar. Porque o Flávio é o candidato que pode ganhar do Lula. Então a escolha é sua. A consequência também. Dito tudo isso, deixa eu usar agora os 10% do vídeo para falar com os meus seguidores que são bolsonaristas, assim como eu. No meu último vídeo, eu acabei sendo bem mal interpretada por uma parcela de pessoas e eu sou uma comunicadora. E se eu não conseguir comunicar aquilo que eu pretendia, então o erro foi meu. No vídeo eu falei basicamente 3 coisas que chatearam algumas pessoas, que, na minha visão, talvez fosse importante uma resposta rápida que encerrasse o desgaste político, que seria positivo esclarecer os pontos que estavam gerando aquela narrativa e que eu estava preocupada com o sentimento que isso poderia ter gerado dentro da própria base. Olha, isso aí são até inclinações com uma certa decência, né? De uma pessoa, né? Vendo que está defendendo um bandido, um ladrão, e que está colocando seu nome para esse tipo de defesa. Então, é importante fazer uma autocrítica, né, fazer um recuo, mas quando a pessoa está já normalizada no meio da canalice política, então uma canalice a mais, uma canalice a menos, não faz diferença nenhuma. Mas fato é, para a gente fechar essa nossa sexta-feira, que o Lula abriu uma vantagem. E agora a gente tem que fazer
o máximo que a gente puder para essa eleição ser resolvida no primeiro turno e que a gente consiga no Parlamento brasileiro uma renovação importante. A gente consiga eleger muitos senadores progressistas e muitos parlamentares progressistas, né? É assim que eu penso, é por isso que eu estou aqui. Gente, mais uma vez, um grande abraço. Veja sempre o primeiro comentário e vamos divulgar aqui as nossas caminhadas, tá bom? Um grande abraço, tchau.